Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Fazer apenas uma coisa errada nos torna culpados diante de Deus. Ainda que você se esforce para ser um bom filho, para falar sempre a verdade, mas você peca. Mesmo que você vivesse a vida toda tentando ser obediente, mas se você errasse apenas em uma coisinha só, você seria culpado diante de Deus, como de fato é culpado, porque todos nós pecamos, ninguém consegue obedecer a Deus em tudo. E a Bíblia diz que o castigo para o pecado é viver longe de Deus, separado dele para sempre. Mas Deus preparou um meio para nos livrar do seu castigo, para nos livrar do castigo do pecado. Em Atos 4:12 diz assim: não há salvação em nenhum outro mais, debaixo do céu inteiro. Não existe nenhum outro nome para os homens chamarem a fim de serem salvos. O único nome que pode nos salvar é o nome de Jesus. Só Ele pode nos livrar do castigo de Deus, do castigo pelos nossos pecados. Muitas pessoas querem ir para o céu, tentando ser boas, ajudando os outros, fazendo orações. Mas isso não adianta nada, porque Jesus é o único caminho. Lá na cruz, Ele derramou o seu sangue para limpar toda a sujeira do pecado, para nos livrar do castigo do pecado. Lá na cruz, Jesus morreu, Ele foi sepultado, mas Deus o ressuscitou, provando que aceitou o sacrifício de seu Filho como pagamento do nosso pecado. Sabe o que a Bíblia diz? 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 A Bíblia diz assim. 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 Pois qualquer que guarda toda a lei, 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 mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Fazer apenas uma coisa errada. 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 Fazer apenas uma coisa errada nos torna culpados diante de Deus. 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 Ainda que você se esforce para ser um bom filho, ainda que você se esforce para ser um bom filho, ainda que você se esforce para ser um bom filho, ainda que você se esforce para ser um bom filho, ainda que você se esforce para ser um bom filho, para falar sempre a verdade, mas você peca. Para falar sempre a verdade, mas você peca. Para falar sempre a verdade,
mas você peca. Para falar sempre a verdade, mas você peca. Para falar sempre a verdade, mas você peca. Mesmo que você vivesse a vida toda tentando ser obediente, mesmo que você vivesse a vida toda tentando ser obediente, mesmo que você vivesse a vida toda tentando ser obediente, mesmo que você vivesse a vida toda tentando ser obediente, mesmo que você vivesse a vida toda tentando ser obediente, mas se você errasse apenas em uma coisinha só, você seria culpado. Mas se você errasse apenas em uma coisinha só, você seria culpado. Mas se você errasse apenas em uma coisinha só, você seria culpado. Mas se você errasse apenas em uma coisinha só, você seria culpado. Mas se você errasse apenas em uma coisinha só, você seria culpado diante de Deus, como de fato é 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 culpado. Porque todos nós pecamos, 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 ninguém consegue obedecer a Deus em tudo. 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 E a Bíblia diz que o castigo para o pecado é viver longe de Deus. E a Bíblia diz que o castigo para o pecado é viver longe de Deus. E a Bíblia diz que o castigo para o pecado é viver longe de Deus. E a Bíblia diz que o castigo para o pecado é viver longe de Deus. E a Bíblia diz que o castigo para o pecado é viver longe de Deus, separado dele para sempre. 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 Mas Deus preparou um meio para nos livrar do seu castigo. Mas Deus preparou um meio para nos livrar do seu castigo. Mas Deus preparou um meio para nos livrar do seu castigo. Mas Deus preparou um meio para nos livrar do seu castigo. Mas Deus preparou um meio para nos livrar do seu castigo. Para nos livrar do castigo do pecado. 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 Em Atos 4:12 diz assim. 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 Não há salvação em nenhum outro mais, debaixo do céu inteiro. Não há salvação em nenhum outro mais, debaixo do céu inteiro. Não há salvação em nenhum outro mais, debaixo do céu inteiro. Não há salvação em nenhum outro mais, debaixo do céu inteiro. Não há salvação em nenhum outro mais, debaixo do céu inteiro. Não existe nenhum outro nome para os homens chamarem
a fim de serem salvos. Não existe nenhum outro nome para os homens chamarem a fim de serem salvos. Não existe nenhum outro nome para os homens chamarem a fim de serem salvos. Não existe nenhum outro nome para os homens chamarem a fim de serem salvos. Não existe nenhum outro nome para os homens chamarem a fim de serem salvos. O único nome que pode nos salvar é o nome de Jesus. O único nome que pode nos salvar é o nome de Jesus. O único nome que pode nos salvar é o nome de Jesus. O único nome que pode nos salvar é o nome de Jesus. O único nome que pode nos salvar é o nome de Jesus. Só Ele pode nos livrar do castigo de Deus, do castigo pelos nossos pecados. Só Ele pode nos livrar do castigo de Deus, do castigo pelos nossos pecados. Só Ele pode nos livrar do castigo de Deus, do castigo pelos nossos pecados. Só Ele pode nos livrar do castigo de Deus, do castigo pelos nossos pecados. Só Ele pode nos livrar do castigo de Deus, do castigo pelos nossos pecados. Muitas pessoas querem ir para o céu, tentando ser boas. Muitas pessoas querem ir para o céu, tentando ser boas. Muitas pessoas querem ir para o céu, tentando ser boas. Muitas pessoas querem ir para o céu, tentando ser boas. Muitas pessoas querem ir para o céu, tentando ser boas, ajudando os outros, fazendo orações, 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 ajudando os outros, fazendo orações. Mas isso não adianta nada. 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 Porque Jesus é o único caminho. 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 Lá na cruz Ele derramou o seu sangue. 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 Lá na cruz Ele derramou o seu sangue para limpar toda a sujeira do pecado. 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 Para nos livrar do castigo 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 do pecado. Lá na cruz Jesus morreu. 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 Ele foi sepultado, mas Deus o ressuscitou. 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 Provando que aceitou o sacrifício de seu filho como pagamento do nosso pecado.
provando que aceitou o sacrifício de seu filho como pagamento do nosso pecado. Provando que aceitou o sacrifício de seu filho como pagamento do nosso pecado. Provando que aceitou o sacrifício de seu filho como pagamento do nosso pecado. Provando que aceitou o sacrifício de seu filho como pagamento do nosso pecado. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Fazer apenas uma coisa errada nos torna culpados diante de Deus. Ainda que você se esforce para ser um bom filho, para falar sempre a verdade, mas você peca. Mesmo que você vivesse a vida toda tentando ser obediente, mas se você errasse apenas em uma coisinha só, você seria culpado diante de Deus, como de fato é culpado, porque todos nós pecamos, ninguém consegue obedecer a Deus em tudo. E a Bíblia diz que o castigo para o pecado é viver longe de Deus, separado dele para sempre. Mas Deus preparou um meio para nos livrar do seu castigo, para nos livrar do castigo do pecado. Em Atos 4:12 diz assim: não há salvação em nenhum outro mais, debaixo do céu inteiro. Não existe nenhum outro nome para os homens chamarem a fim de serem salvos. O único nome que pode nos salvar é o nome de Jesus. Só Ele pode nos livrar do castigo de Deus, do castigo pelos nossos pecados. Muitas pessoas querem ir para o céu, tentando ser boas, ajudando os outros, fazendo orações. Mas isso não adianta nada, porque Jesus é o único caminho. Lá na cruz, Ele derramou o seu sangue para limpar toda a sujeira do pecado, para nos livrar do castigo do pecado. Lá na cruz, Jesus morreu, Ele foi sepultado, mas Deus o ressuscitou, provando que aceitou o sacrifício de seu filho como pagamento do nosso pecado.